ouvir o Posso. começo? Certo. Vou começar tudo de novo, viu? Espera aí, Então, rapidinho, só para pegar aqui a matéria. certo. Pode pegar. Professor, Diga. qual é o título de hoje? Diga, Ingrid. Qual é o título de hoje? A forma da Terra. Tá. Pode começar, professor. Certo. Forma da Terra, que é o título, como Ingrid perguntou. Durante muito tempo, pensava-se que a Terra era como uma bola ou até plana, onde realmente eles não tinham consciência, nada concreto como seria a forma da Terra. Onde, No início, que eu estava contando. céu. Durante muito tempo, pensava-se que a Terra era como uma bola ou até plana. Eles não tinham certeza como era a forma da Terra. Se era plana, se era uma bola, se era esférica ou não. Aí, com o tempo, eles saíram fazendo pesquisa, estudando e concluiu o formato da Terra que a gente vê hoje nos livros. Achar é uma esférica achatada dos polos. Né? Então, isso passou vários tempos eles estudando para chegar a essa conclusão. Os primeiros registros nos séculos 6 a.C., alguns matemáticos gregos, o que lá da Grécia, acreditavam que era esférica. Então, os primeiros estudos concluíram que a Terra tinha um formato esférico, mas não tinha a certeza que era achatada no céu. Professor, o senhor pode repetir essa parte dos primeiros... Os séculos 6 e 5 antes de Cristo, No século alguns matemáticos gregos já acreditavam que a Terra era esférica. gregos, Gregos, os matemáticos gregos acreditavam que a Terra era esférica. Então, isso eles tinham... Professor, Diga, Vena. qual era o século mesmo? O século 6 e 5 antes de Cristo. 5. O século 6 e 5 antes de Cristo. achava que a Terra era o quê? O século 6 e 5 antes de Cristo, alguns matemáticos gregos acreditavam que a Terra era esférica. Aí, nesse período aí, eles já acreditavam que a Terra seria uma esférica. O formato Professor, dos você pode repetir a palavra matemáticos? matemáticos gregos já acreditavam que a Terra era esférica. Então, e o formato dos outros astros, dos outros planetas, e a sombra da Terra na Lua. Quer dizer, o Sol apontava, vinha para a Terra e a Terra fazia uma sombra na Lua. Né? Daí, durante o dia, a gente não vê a Lua, só à noite, depois que o Sol desaparece. Porque durante o dia, a sombra da Terra cobre a Lua. Aí você não vê, então, só no período da noite, que quando o Sol deixa de vir diretamente para a Terra, é que tem um reflexo da Lua para o nosso planeta, para a Terra. Percebeu que a Terra possuía uma curva. Né? Então, que a Terra também, alguns tinham uma curvatura. Né? Aí, durante o século III, Aristóteles calculou a circunferência da Terra e a medida deu 39.600 quilômetros.
Durante o século III, 39.700 quilômetros, que é a medida Repete, da professor. Terra, segundo Aristóteles. mil quê? 39.000, é? 39.700 quilômetros. Que isso também foi um dos estudos mais importantes da antiguidade, onde descobriram a medida, que a Terra seria esférica. Que isso também eu quero Repetir? 39.700 quilômetros, 600. que era a medida da Terra, Tá. que é aproximado de hoje. Então, eles fizeram alguns estudos para calcular o ângulo da Terra, a medida da Terra. Professor, Diga, Ingrid. depois que isso também. Certo. Aí, outro importante estudioso da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu, autor de obras tanto a respeito da astronomia e de geografia. Naquele período, Repete, professor, o nome dele. Cláudio Ptolomeu, Ptolomeu, o P é mudo. Então, ele fazia obras sobre astronomia, sobre os astros e sobre geografia. Então, naquele período da antiguidade, da Grécia Antiga, ele já estudava e escrevia algo sobre a astronomia. Apresentou um sistema geocêntrico. Esse sistema geocêntrico dizia o quê? Que a Terra era o centro do universo. É assim. Então, Ptolomeu Repete, professor, que a Patrícia estudava e escrevia sobre. escrevia sobre astronomia e geografia. Apresentou o sistema geocêntrico, que afirmava que a Terra seria o centro do universo. Que a Terra era o centro do universo. Fazemos o tipo de ciência. Ele escrevia sobre astronomia e geografia. Dentro desses estudos, ele apresentou o sistema geocêntrico, que a Terra seria o centro do universo. E os outros planetas... Ô, professor, qual é o nome do negócio? Ele apresentou alguma coisa, qual é o nome? Um sistema geocêntrico. Professor, Diga. astronomia e o quê? E geografia. É sistema de quê? Sistema geocêntrico. Vou repetir novamente. Outro importante estudioso da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu, autor de obras da astronomia e geografia. Daquele tempo, daquela época, o Ptolomeu era um dos maiores estudiosos. Ele apresentou um sistema geocêntrico. O que é o sistema geocêntrico? Que afirmava que a Terra era o centro do universo. E os outros Você pode repetir, professor? Diga. O senhor pode repetir o que é sistema geocêntrico? Geocêntrico afirmava que a Terra seria o centro do universo. O geocêntrico já significa geo, terra, e cêntrico, centro, que a Terra era o centro do universo. E os outros planetas circulavam ou descrevia ao redor dele. Certo? E o sistema foi
aceito por toda a Idade Média, até o século XVI, certo? Então, ele foi aceito, todo mundo acreditava que a Terra seria o centro do universo até o século XVI, quando Copérnico, outro estudioso, provou que os planetas, incluindo a Terra, em torno do Sol, no chamado heliocentro. Aí daí o Copérnico afirmou que a Terra não seria o centro do universo, e seria sim, o Sol era quem era o centro. Aí a teoria de Copérnico foi chamada de Qual é heliocentro. o nome desse sistema, professor? Sistema de quê? É o sistema geocêntrico e o outro é heliocentro. O geocêntrico afirmava que a Terra seria o centro do universo. Isso, diga. Repetir? Olha, então, olha, eu vou repetir novamente até heliocêntrico. Outro importante estudioso da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu, autor de obras da astronomia e geografia daquela época, daquele tempo. Ele apresentou o sistema geocêntrico e afirmava que a Terra seria o centro do universo. E os outros planetas descrevia ao redor dela. Então, esse sistema foi aceito aceito toda a Idade Média até o século XVI, quando Copérnico, que é outro estudioso, provou que os planetas, incluindo a Terra, em torno do Sol, no chamado heliocentro. Isso significa o quê? O geocêntrico dizia que a Terra seria o centro do universo. E o heliocentro dizia que era o centro era o Sol. E os outros circulavam ao redor dela. Como a gente vê que hoje a Terra gira em torno do Sol. Então, o que a Terra girar era o centro do universo, se chamava geocêntrico. E o que o Sol é o centro do universo é chamado heliocêntrico, que um gira, reprovou o outro, permitiu o outro. Enquanto Cláudio Ptolomeu dizia no sistema geocêntrico, que a Terra era o centro do universo, o sistema heliocêntrico de Copérnico afirmava que o Sol era o centro do universo e os outros planetas circulavam ao redor dele. Professor, Diga, Ingrid. qual é o nome dele? Ah, ela botou aqui. Muito bem, heliocentro. E o outro é geocêntrico. Então, isso ficou escrito e hoje geocêntrico, faltou o N entre o E e o T. Professor, aí aqui é o sistema. Faltou o N entre o E e o T, viu? Mas depois você conserta. Então, isso foi duas teorias que provou a respeito da Terra. Muito bem agora, tá certo. Que provou durante muito tempo. O geocêntrico veio até do século XVI. Professor, Diga. o senhor pode me dizer o que é sistema heliocentro? É o que afirma que os planetas, como a Terra, giram em torno do Sol. Certo? Ele afirma que os outros planetas, principalmente a Terra, gira em torno dele. É o sistema heliocêntrico, que quem escreveu ele, o autor dele, se chama Copérnico, Nicolau Copérnico, onde ele era o autor
da teoria heliocêntrica. A esfericidade da Terra só foi demonstrada em 1521, quando Fernando de Magalhães, isso a gente já vê em história também, atravessou o Oceano Pacífico no período das primeiras navegações, onde atravessou o Oceano Pacífico e veio até aqui, a América, na Ásia. E daí viu, com o avanço da tecnologia, que a Terra tinha o valor de uma circunferência de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas polares e de 40 mil próximo à linha do Equador, onde ele chega à conclusão que a Terra era esférica e achatada nos polos. Professor, quanto até a linha do Equador? 40.100. E nos polos, 39.900. Olha, 39.900 quilômetros perto dos polos e 40.100 próximo à linha do Equador. Aí, a partir daí, desse período aí, com o crescimento das tecnologias em si, eles chegaram à conclusão que a Terra era esférica, como se falava antes, e achatada nos polos. O Equador tem o maior diâmetro e os polos são menores. Professor, Diga. Ingrid está falando. Professor, Diga, Ingrid. você pode repetir? Posso. Com o avanço das tecnologias, tornou-se possível medir a Terra com precisão, ou seja, com mais certeza. A tecnologia foi aumentando, as técnicas, aí eles procuraram outras formas de medir a Terra. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas próximas aos polos. Professor, repete, por favor. Com os avanços tecnológicos, tornou-se possível medir a Terra com precisão. Então, com a técnica, eles começaram a ter certeza como medir a Terra. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nos polos e de 40.100 quilômetros na linha do Equador. O valor o quê, professor? O valor. Sim. E a Terra tem uma formato esférico. Professor, qual é a palavra? Professor, qual é a palavra? Com o avanço da tecnologia, tornou-se... medir a Terra com precisão, com mais certeza, com mais realidade. Medir a Terra com mais precisão, né? Precisão. Que era com mais certeza, que afirmava com toda a convicção que seria ali, um negócio mais real. Professor, Diga. o senhor pode repetir na parte com o avanço da internet? Com os avanços da tecnologia em si, que a tecnologia aí, avanço tecnológico, aí já entra tudo aí. Entra a internet, os computadores, todas as técnicas, um conjunto todo. Então, os avanços tecnológicos tornou-se possível medir a Terra com precisão. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas polares, ou seja, próximo aos polos. E de Professor, você pode repetir? Eu estava em torno algo. Os avanços tecnológicos tornou-se possível medir a Terra com precisão. O valor real da circunferência é de aproximadamente Professor,
900 quilômetros nas áreas polares e de 40 mil Professor, quilômetros na linha do Equador. Diga. não foi porque a tela do senhor travou. Eu vou repetir novamente, tudinho, viu? Ó, os avanços tecnológicos tornou-se possível medir a Terra com precisão. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas polares e de 40.100 quilômetros na linha do Equador. Fala de novo, professor, por favor, mais devagar. Certo. Próximo à linha do Equador é de 40.100. Próximo aos polos é de 39.900 quilômetros. Então, repetindo novamente, ó, os avanços tecnológicos, o avanço da internet, como você falou, das técnicas, os avanços tecnológicos tornou-se possível medir a Terra com precisão. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas polares e de 40.100 quilômetros na linha do Equador, certo? Então, você vai fazer o seguinte, olha. Próximo aos polos é de 39.900 quilômetros. Na linha do Equador é de 40.100 quilômetros. E, como a gente já sabe, a gente já aprendeu, a Terra tem um formato esférico e achatado nos polos. Próximo à linha do Equador, os diâmetros é maior e nos polos são menores. Então, a Terra é o formato geóide. O que significa isso? É esférica, arredondada e achatada nos polos. Onde você vê no livro... Professor, no final, perto do final da aula, o senhor vai fazer o questionário? Depois eu vou fazer umas perguntas e vou repetir para vocês. É tudinho, viu? Então, divide os formatos da Terra. A gente vai ter os dois movimentos da Terra. Quais são os dois movimentos da Terra? Rotação e translação, não é isso? E translação. É. Onde o de rotação, a Terra gira seu próprio eixo, e o de translação ao redor do Sol. O de rotação, depois na outra aula, a gente escreve sobre o movimento todinho. O de rotação, a Terra gira durante 24 horas, durante o dia. Professor, você pode repetir o de rotação que eu estava... Tem seu próprio? Ele gira em torno do seu próprio eixo, durante 24 horas. E o de translação, ele faz durante o ano todo, que fica ao redor do Sol. Mas depois, a gente vai falar só sobre rotação e translação, certo? Então, eu vou fazer aqui com vocês, o que vocês já anotaram, anote no seu caderno aí, e eu vou repetir, e eu vou começar tudo de novo, tá entendendo? Entenderam? Aí eu vou fazer Para agora... poder anotar o que não anotou, você vai acompanhando e vendo se você anotou tudo ou não. Olha, formato da Terra. Durante muito tempo, pensava-se que a Terra era como uma bola ou até plana. Quer dizer, há muito tempo atrás, logo no início, eles achavam que a Terra seria uma bola, às vezes até plana. Então, isso passou vários tempos, eles fazendo esse estudo. Os primeiros registros e os primeiros
até o século XVI, o século VI e V a.C., alguns matemáticos gregos já acreditavam que a Terra era esférica, né? No século V a.C., Até que século, professor? 5 a.C., eles acreditavam que a Terra seria uma esférica. Durante muito tempo, pensavam que a Terra era como uma bola, ou até plana. Os primeiros registros, nos séculos VI e V a.C., alguns matemáticos gregos já acreditavam que era esférica, que eles tinham a ideia que a Terra era esférica. Acreditava que a Terra era o quê, professor? Que era... Esférica. Então, eles já acreditavam que a Terra era esférica em si. O formato dos oito astros e a ação da Terra na Lua. Certo? Então, eles já acreditavam que o formato era isso. Permaneceu que a Terra possui uma curva. Então, eles depois perceberam que a Terra tinha uma curva. E não era mais uma bola e nem tão pouco plana. Tinha uma curva. Aí, durante o século III a.C., Eratóstenes calculou a circunferência do planeta e sua medida. Ele mediu e nessa medida ele encontrou... Durante o século III, o que, professor? Aristóteles calculou a circunferência da Terra e a medida era de 39.700 quilômetros. A história é, professor? É. É antes de Cristo, né, professor? É. Professor, aí só pode repetir a história. Durante o século III a.C., Eratóstenes calculou a circunferência do planeta e sua medida era de 39.700 quilômetros. Que isso foi uma grande criação, um grande estudo da antiguidade, que a Terra tinha... Calculou a medida da Terra, que deu 39.700 quilômetros. Certo? Então, que seja... A história. Que a Terra era uma circunferência e tinha 39.700 quilômetros. Esse foi o estudo que eles fizeram e chegou à conclusão que era 39.700 quilômetros, que ficou próximo da realidade que depois a gente vai ver, já viu mais na frente o que eles têm hoje na medida mais concreta. A circunferência, que é o planeta, era de 39.700 quilômetros. Certo? Então, isso foi um dos primeiros. Muito bem, certo. Outro importante estudioso da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, que eu já falei antes, era autor de obras de astronomia e geografia, né? Onde ele já teve esse estudo, como seria o formato da Terra. Que eles fizeram o estudo. Então, outro importante estudioso da antiguidade, Cláudio Ptolomeu, autor de obras de astronomia e geografia daquele período, daquele tempo. Ele apresentou um sistema geocêntrico. O que é o sistema geocêntrico? Esse sistema geocêntrico afirmava que a Terra era o centro do universo e os outros planetas
descrevia ao redor deles, né? Então, a teoria geocêntrica foi aceita em toda a Idade Média, até o século XVI, quando Copérnico, outro estudioso, provou que os planetas, incluída a Terra, giravam em torno do Sol. Aí foi chamado de o quê? Heliocêntrico. Então, vocês vão colocar isso aí. Heliocêntrico era o sistema que acreditava que a Terra gira em torno do Sol. E o geocêntrico era que a Terra era o centro do universo. E o que a gente vê até hoje é o heliocêntrico, que a Terra gira em torno do Sol. Mas naquele período existia também uma questão de... Professor, Diga. heliocentro que acreditava o quê? Que a Terra gira em torno do Sol. Obrigada. E o geocêntrico afirmava que a Terra era o centro do universo. Aí, a esfericidade, a esfera da Terra só foi demonstrada em 1521, quando Fernão de Magalhães atravessou o Oceano Pacífico. Onde ele atravessou o Oceano Pacífico na primeira viagem de navegação, chegando ao leste da Ásia. Então, em 1521, quando Fernando de Magalhães faz uma viagem, atravessa o Oceano Pacífico, chega na Ásia, ele concluiu qual seria mesmo a idade a circunferência da Terra. Aí veio o que a gente falou antes. Os avanços tecnológicos, os avanços das técnicas, dos estudos, com as pesquisas, veio aí, como vocês falaram, veio o internet, veio o satélite e outros meios e outras técnicas, tornou-se possível medir a Terra com mais certeza, com mais precisão. O valor real da circunferência é de aproximadamente 39.900 quilômetros nas áreas polares e de 40.100 quilômetros na linha do Equador. Ou seja, eles podem ainda estudar mais e chegar a outras conclusões, né? Outra conclusão do que foi encontrado. Porque eles não dizem aproximado, 39.900 quilômetros, próximo aos polos. Já na linha do Equador é de 40.100 quilômetros. E isso eles dão graça aos avanços tecnológicos, às técnicas que o homem criou para fazer esses estudos. Então, daí chegaram essa conclusão, como seria a medida da Terra. E a Terra tem um formato esférico, achatado nos polos. Próximo à linha do Equador, tem maiores diâmetros. Então, como eu citei antes, na linha do Equador, o diâmetro da Terra é maior. E nos polos é menores. Também a Terra, vocês vão ver em alguns livros de vocês, a palavra geode, G-E-O-I-D-E, que vai ser o quê? Geo vão ser chamados de quê? Arredondado, que a Terra é arredondada, e achatada nos polos. Então, isso vocês podem encontrar. O geode é o formado da Terra, né? Então, você pode encontrar em alguns livros, se você for estudar. Muito bem, é essa. Certo, Toniel?
Então, essa... Porque a Ravena não tinha conseguido copiar, aí ela pediu para copiar no chat. Certo. Então, isso é formado aí. Quando a gente vai ver depois os movimentos de rotação e translação, aí a gente vai discutir, falar de cada um deles mais detalhado. Que o de rotação, como você já viu desde do Fundamental 1, do 4º e 5º ano, que até tem dois movimentos. Rotação, gira em seu próprio eixo. Translação, gira em torno do Sol. Certo? Então, essa parte aí que você já viu. Já tem algumas perguntas a fazer do que vocês fizeram aí. Então, eu agora, como a menina falaram aqui, vou dar só uma... Aí, ó. Durante muito tempo, pensava que como seria a Terra. Durante muito tempo, pensava que a Terra seria o quê? Uma bola ou até mesmo plana, né? Certo? Então, só para você estar memorizando o que já escreveram aí. Então, durante muito tempo, acreditava que a Terra era plana ou até mesmo uma bola. Ou como uma bola, ou até mesmo plana. Isso foram os primeiros registros, onde eles... Aí, depois, já dos séculos 6 e 5 antes de Cristo, né? Isso é uma coisa que vem muito antiga, olha, antes de Cristo. Alguns matemáticos gregos já acreditavam que a Terra era uma esférica. Eles já acreditavam, os matemáticos gregos que ele estudava, e pesquisava, que a Terra era uma esférica. Acreditava, mas não tinha... Diga. Se foram viajar para a Lua no século passado, como descobriram os outros planetas? Olha, aí eles faziam um tipo de um estudo e eles iam escrevendo. E depois, com o passar do tempo, os pesquisadores foram anotando o que existia antigamente. Por exemplo, na Idade da Pedra, ele escrevia num período que não tinha escrita. E daí eles calcularam o tempo que passou, que fizeram aquilo. Aí saiu descrevendo que naquele período era antes de Cristo. Pelo tempo que eles estudavam e viram que já existia aquele determinado objeto. Ou aqueles estudam antigamente antes da escrita, onde eles escreviam em madeira, na rocha, aí eles fizeram esse tipo de estudo em si. E daí foi passando para as gerações futuras. Depois, quando vem o surgimento da escrita, do papel, aí eles relatam e começaram a escrever. Então, o formato dos outros astros e a sombra da Terra na Lua. Que a Terra cobriu uma parte da Lua. Então, durante o dia, a gente não vê a Lua, porque a Terra está com sua sombra em cima dela. A gente só vê a Terra quando o Sol se põe. Só vê a Lua. Que a Lua já é o reflexo do Sol. Então, percebeu que a Terra possui uma curva. E os outros também achavam que a Terra, antigamente, tinha uma curva. Além de ser parecido com uma bola, ou plana, acreditava que também existia uma curva. Durante o século III a.C., foi calculada por Eratosthenes, calculada a circunferência do planeta. E essa circunferência foi calculada de
39.700 quilômetros. Então, já ficou mais próximo da realidade atual, onde, para isso, no período, foi considerado um dos maiores eventos, dos maiores estudos da antiguidade, quando mediu que a Terra tinha 39.700 quilômetros. Outro importante estudioso foi quem? Cláudio Ptolomeu. Ele era autor de que fazia obra de astronomia e... Sabe quando dá aquele problema? E geografia. Pega num lado. Começou. Então, ele já fazia alguns estudos sobre geografia e sobre Astronomia. astronomia, né? Diga, Vena. O senhor pode falar mais um pouquinho devagar, por favor? Posso. Outro importante estudioso da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu, autor de obras da astronomia e geografia daquele tempo. Então, nesse período, ele já se escrevia, já discutia assuntos sobre geografia e sobre astronomia. Ele apresentou um sistema. Qual foi o sistema de Cláudio Ptolomeu? Astrônomo quando eu cresci. O sistema de Cláudio Ptolomeu foi o geocêntrico. O geocêntrico. O que o geocêntrico dizia? Que a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do universo. Esse sistema foi chamado geocêntrico. O autor foi Cláudio Ptolomeu. E Nicolau Copérnico depois reprovou, dizendo que a Terra era quem girava em torno do Sol. Foi chamado de heliocêntrico. Então, isso houve dois sistemas. O geocêntrico, que a Terra era o centro do universo. E o heliocêntrico, que a Terra gira em torno do Sol. Isso durou muito tempo. Então, quando você vê, vai ter dois sistemas. Geocêntrico afirma que a Terra era o centro do universo. E o heliocêntrico, que a Terra gira em torno do Sol. Então, e qual é o autor do heliocêntrico? Quem escreveu o heliocêntrico foi Nicolau Copérnico. E o geocêntrico foi Cláudio Ptolomeu. E a esfera da Terra só foi demonstrada em 1521, quando Fernão de Magalhães atravessou o Oceano Pacífico e chegou na costa oriental da Ásia, ou seja, chegou no leste da Ásia. Com o avanço da tecnologia em si, eles fez um estudo mais profundo, que a Terra, próximo dos polos, tinha 39.900 quilômetros e próximo da linha do Equador, 40.100 quilômetros. Então, essa conclusão, eles chegaram através da tecnologia, com o avanço das técnicas. Aí chegaram até aí. E, como você já sabe, que a Terra é esférica e achatada nos polos. Quem tem alguma pergunta a fazer? Não. Já pegaram tudinho, Ingrid, Avena, Sueli, Leal. Já, Professor, essa aula está sendo gravada? Tá sim. certo. Vou ver depois, porque tem coisa que eu ainda não copiei. Vocês comecem a formar um grupo para a gente fazer a maquete, né? Oba! Aí a maquete está marcada para qual dia? Quem lembra? Eu lembro, professor, foi marcada para o dia 25, depois do meu aniversário. Certo, pronto. Então,
pode fazer no mínimo 1 e no máximo 4. Quem quiser fazer individual, pode fazer. Pode fazer. Aí você pegue o grupo, combine cada um para no dia 25 vocês mostrar para a gente aqui, viu? E apresentar. Tá Aí, bom. tá certo? E por hoje é só e até terça-feira. Pronto, vou mandar o Só link. isso? Certo, pode. Pronto, tudo certo. Certo. Pronto, aí daqui a pouquinho eu vou. Pode sair, viu, quinto ano? Podem sair aí. Quinto ano, professor. É sexto ano. Tchau, professor. Daqui a pouquinho, depois. Tchau, pode sair. Tchau.